sei que és fiel. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Muito boa noite, povo de Deus. Estamos chegando nessa noite abençoada para mais uma edição do programa Está na Bíblia. Seja bem-vindo aí à nossa programação, seja bem-vindo nessa noite. Com certeza é uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez nessa segunda-feira para juntinhos aprendermos da palavra de Deus. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua atenção e seja bem-vindo à nossa programação. E como de sempre nós falamos, está conosco aqui nosso querido pastor Carlos Alberto. Boa noite, pastor Carlos. Glória a Deus. Boa noite, pastor Adilson. E boa noite também a todos que estão nos assistindo, né? Hoje estamos no horário normal, né, pastor Adilson? É verdade. Talvez nosso relógio biológico já está um pouquinho mais adiantado ainda, mas aqui estamos, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade e hoje nós temos um assunto bastante interessante, né, pastor Adilson? O tema, e queremos também contar com as orações dos nossos queridos, nossos amados, e que Deus nos ajude e que com certeza, né, o nosso propósito, nosso objetivo é de alguma forma trazer edificação, trazer consolo, trazer exortação também a todos aqueles que estão nos dando a grata satisfação da sua audiência. Graças a Deus, é isso aí. E hoje o nosso assunto aqui hoje, pastor, é um assunto muito interessante, né? Um assunto muito interessante. E, inclusive esse tema foi uma sugestão da nossa irmã Vanessa, a esposa do presbítero Wilson, né? E o tema da nossa programação nessa noite é o poder das nossas palavras. E antes de nós estarmos aqui propriamente entrando no tema, eu já quero mandar um abraço aqui para várias pessoas, pastor, que já entraram aqui, né? Estão conosco na nossa programação. Olha só, está conosco aqui, olha, pastor, nossa irmã Cláudia, o Marcos, a Vivi, a nossa irmã Suzana, o Paulo, a nossa irmã Josi, Cris, nosso irmão André Levi, olha, o pastor Van Dixon, lá do Paraná, meu primo, né, pastor Van Dixon está ligadinho também, um abraço, meu primo, Deus abençoe, viu, querido? Evangelista Cardoso, Leandro, a nossa irmã Ana Oliveira, Júlia Corrá, pastor, é muita gente, o povo já está entrando, né, é até difícil falar o nome de todo mundo aqui, porque é muita gente, pastor. Glória a Deus, louvado seja Deus, que Deus realmente seja louvado, né, que vocês possam estar também compartilhando aí com outras pessoas, porque o nosso interesse mesmo, não é, pastor Adilson, é realmente trazer a edificação, a comunhão, né? Temos um momento especial também nesse final de segunda-feira, né? Com a palavra de Deus, com a verdade que traz libertação, segundo 8:32 do Evangelho de João. Graças a Deus, né? Então seja bem-vindo, tá bom, meu amado? Olha, e como o pastor disse, compartilha aí, o nosso objetivo aqui com certeza é propagar, divulgar a bendita, santa e poderosa palavra de Deus, ok? Então, fique conosco até o fim e vamos juntinhos, né, pastor, do nosso bate-papo aqui, aprendendo da palavra, tá, ok? E se você tiver alguma dúvida, quiser nos mandar também uma pergunta, né, na medida do possível, nós estaremos aqui também respondendo para você. E para nós abrirmos aqui hoje, pastor, nossa programação, eu quero ler aqui Provérbios 25 e o verso 11, que diz assim, olha: como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios também 18:21 diz assim, olha: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E ainda Salmo, pastor, o Salmo 19, o verso 14, para você também que está nos vendo, olha, diz assim: que as palavras da minha boca sejam agradáveis a ti, ó Jeová. Então, né, vocês estão percebendo, né, que o nosso assunto aqui hoje, né, é o poder da palavra, é o poder das palavras, né? E como nós podemos, pastor Carlos, né, decidir a hora certa de falar, né? Como nós podemos escolher as palavras certas também? E como nós podemos falar palavras agradáveis? Com certeza, pastor Carlos, você que está nos vendo, com certeza, né, é um desafio diário, né, para cada um de nós, né, a gente conseguir dominar a língua, dominar as palavras, pastor, com certeza é um desafio diário, não é verdade?
Não, é real, não é verdade. A Bíblia chega a dizer ali no o livro de Tiago, né, nós estávamos comentando antes, que o varão, né, o homem, que refreia a sua língua, né, ele é tido como um varão perfeito, né? Então, realmente, o domínio da língua, eu acredito mesmo, pastor Adilson, só mesmo pelo poder do Espírito Santo, como Tiago diz, né? Porque até mesmo o Tiago diz que a língua é um mundo de iniquidade, né? E ela coloca em risco, né, em chama, a própria carreira da existência humana, né? Então, realmente é um assunto bastante interessante e com certeza, né, nós precisamos da direção de Deus, né, para nós podermos ter palavras boas, né? Quão boa é a palavra dita ao seu tempo, né? Assim, a ideia realmente, maçãs de ouro em salvas de prata é algo que combina, né? Algo belo, algo maravilhoso, algo que traz de verdade prazer, né? Que traz alegria, realmente satisfação. Então a palavra dita ao seu tempo, esse é um grande desafio realmente para nós estarmos exercitando, né? Dizendo palavras ao seu tempo. Realmente nós precisamos de uma disposição, né, como você falou, muito grande, para que nós possamos escolher as palavras, né, que tragam realmente uma mensagem que, ainda que possa ser dura, difícil de repreensão, mas que traga, na verdade, edificação, né? Glória a Deus. Olha, uma boa noite para você que está entrando agora, tá ok? Nossa irmã Cirlei, Deus abençoe, irmã Cirlei. Nosso irmão Cílio de Almeida, um abração. A nossa irmã Luciana, a minha sobrinha, nossa irmã Tássia, teve aí, né, deu a luz no nenenzinho lá, abençoado, Miguel, né, um abraço, irmã Tássia, Adriana, Neide, Alessandra, nossa irmã Dani Tomé, nossa irmã Diane, nosso querido pastor Osni, nossa irmã Aline, o povo chegando, aí vai aí, compartilhando aí, que nós vamos, né, juntinhos aí, aprendendo com você, tá ok? E pastor, para nós aqui continuarmos nosso bate-papo aqui, eu quero ler uma ilustração que tem tudo a ver com o assunto que nós estamos abordando aqui nessa noite. Eu gostaria que você, né, ouvisse aí, né, e visse daí da sua casa, onde você está, e prestasse bastante atenção no que eu vou ler agora. É uma pequena ilustração para nós estarmos aqui compartilhando algo, ok? Diz assim, olha, certa vez um homem, ele tanto falou que seu vizinho era ladrão, que o vizinho acabou sendo preso. Algum tempo depois, descobriram que ele era inocente. O rapaz foi solto após muito sofrimento e humilhação, e ele processou aquele homem. No tribunal, o homem disse ao juiz: comentários não causam tanto mal. E o juiz respondeu: escreva os comentários que você fez sobre ele num papel. Depois, pique o papel e jogue os pedaços pelo caminho de casa. Amanhã você volte para ouvir a sentença. E o homem obedeceu e voltou no dia seguinte, quando o juiz disse: antes da sentença, terá que catar os pedaços de papel que você espalhou ontem. Aí o homem respondeu: não posso fazer isso, meritíssimo. O vento deve tê-los espalhado por tudo quanto é lugar, e já não sei mais onde eles estão. E o meritíssimo respondeu: da mesma maneira, um simples comentário de que pode destruir a honra de um homem espalha-se a ponto de não podermos mais consertar o mal causado. Se não pode falar bem de uma pessoa, é melhor que não diga nada. Sejam senhores de sua língua, para não serem escravos de suas palavras. É forte, né, pastor? Com certeza, né? Realmente nós precisamos tomar muito cuidado, né? A Bíblia diz que nem mesmo o arcanjo Miguel, né, escreve Judas, que nem mesmo o arcanjo Miguel, o poderoso arcanjo Miguel, que assiste diante de Deus, ele ousou, né, falar qualquer palavra, né, que produzisse algum julgo infamatório, juízo infamatório, né, a respeito do diabo, né, de Satanás. Então ele tomou esse cuidado mesmo, né, de não infamar, né, o próprio Satanás, né, tão infamado já. E nós, com certeza, precisamos tomar esse cuidado, né? Como, né, bem você vai comentar, se nós não pudermos falar bem,
que nós não venhamos a falar o mal também. Glória a Deus. Nossa irmã Flávia Rodrigues entrou, pastor. Acabou de entrar a nossa irmã Flávia, lá de Manaus, né? Hoje nós falamos com ela, ainda esta semana passada, nós falamos para ela que estava mudando o horário, né? Que ia ser um pouquinho mais cedo lá para ela, né? É uma hora mais cedo agora, lá em Manaus. Então Deus abençoe a irmã Flávia, né? Irmão Tiago, que estão sempre nos assistindo lá, junto com a Ana Júlia e a pequena Clara Sofia. Amém, aleluia. Fátima da Silva, nosso irmão Kleber, olha só, né? João Vitor Corral, nosso irmão João, um abração, João, viu? Deus abençoe, querido, viu? Muito obrigado pela sua sintonia também. Pastor, no livro de Tiago, no capítulo 3, e no verso de número 6, a parte A, né? Tiago, ele fala que a língua também, ela é um fogo, né? A língua é um fogo. O que significa isso, pastor? O que isso quer dizer? A língua é um fogo. Na verdade é um termo, né? Uma ideia pejorativa, né, negativa, porque o fogo, na verdade, ele destrói, né? O fogo nós temos visto lá nos Estados Unidos, né, há pouco tempo também, lá em Portugal, né, aquele fogo, né, aquela ventania com aquele fogo que destruiu, né, traz tristeza, traz prejuízo e traz danos, né? Nós vemos quando alguém é queimado, uma queimadura de certos graus aí, que são danos praticamente irreparáveis, né? Apesar do grande avanço da tecnologia. Então a língua é um fogo, né? Ela pode trazer e tem trazido, né, grandes destruição, né? A Bíblia chega a dizer no livro de Isaías, né, que a língua, né, ela tem causado grande destruição à humanidade, né? A humanidade tem sido verdadeiramente posta em chama através e por intermédio da língua mal usada, né? Então, com certeza, essa ideia da língua ser um fogo, né, ela traz, com certeza, pode trazer danos, né, irreparáveis, destruição. E com certeza, né, se mal utilizada, né, o ideal é que nós viéssemos utilizá-la sempre de uma forma construtiva, de uma forma positiva, que nós vamos estar comentando hoje, né, pastor Adilson? É verdade. Então nós podemos observar, pastor, que assim como nós usamos o fogo, né, de uma forma responsável, né, porque o fogo ele tem muitas qualidades, não é verdade? Né, serve para muita coisa, ajuda em muito a sociedade, a humanidade. Né, de uma forma geral, o mundo, né, depois que se descobriu o fogo, mudou a história, né, da humanidade, né, mas é preciso manter o fogo sob controle, né, porque se for um fogo descontrolado, ele queima, ele destrói, ele arrasa, ele acaba com tudo. Então, de certa forma, o sentido é esse também, né, que nós temos que manter a língua, né, sob controle. E com certeza, né, nós não controlaremos a nossa língua se nós não tivermos uma grande dependência do Espírito Santo. E se nós também, né, pastor, isso é interessante nós entendermos isso, se nós não tivermos também uma noção real, né, da fala, né, do que a fala, as palavras, na verdade, elas são e elas podem causar. Então, com certeza, nós precisamos nos conscientizar, né, dessa realidade teológica, né, que a Bíblia, está na Bíblia, né, pastor Adilson? Está na Bíblia, com certeza está escrito isso, né, é uma doutrina bastante profunda, bastante séria, com relação aos pesos, né, que as nossas palavras contêm. Glória a Deus, verdade. Outra coisa também interessante, pastor, você que está nos vendo aí, existem 3 aspectos do uso da língua, né, que na verdade todos nós deveríamos considerar. E a dificuldade que as pessoas têm, né, que o ser humano tem, é de realmente considerar, né, esses 3 aspectos da fala. Né? O primeiro, pastor, seria o quê? O primeiro é quando falar, né? Quando eu devo falar. O segundo é o que falar, né? O que eu devo falar. E o terceiro é como falar. Então nós vemos que são 3 aspectos, né, totalmente distintos um do outro. Né? Quando falar, né, o que falar e como falar. Né? São aspectos que nós deveremos reavaliar com muita clareza, com certeza, que isso pode até mudar a nossa vida, nossa maneira de viver, né? Para melhor
com certeza. Então olha só, pastor, quando falar? Em que situação é bom a gente ficar calado, a gente ficar quieto? Como o senhor poderia explicar isso para nós? De que forma, né? Com certeza, né? Em cada situação nós precisamos estarmos atentos, né? Principalmente quando a gente conhece com relação ao que a Bíblia, né, fala sobre a palavra, porque nós vemos, na verdade, né, que quando, né, Pilatos ele inquiriu Jesus Cristo numa certa altura ali dos acontecimentos, Jesus Cristo ficou calado, né, porque também ele viu que ele falando não ia mudar absolutamente nada, né, e a Bíblia diz que Pilatos ele ficou grandemente maravilhado, né, com o silêncio de Jesus Cristo. E a Bíblia também diz em Provérbios, né, até o tolo, quando se cala, ele é tido por sábio. Então eu acredito que cada um de nós precisamos de verdade avaliar cada momento, né, porque a Bíblia fala, né, ali no livro de Efésios 4, verso 29, que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquela que sirva primeiramente, né? Então, quando é que eu devo falar, né? Quando eu creio que esta palavra ela vai trazer edificação, né? Unicamente aquelas que trazem edificação e transmita favor às pessoas, né? Então, se eu for dar alguma resposta, for falar algo para alguma pessoa que não traz edificação, nem favorece as pessoas, né? Porque às vezes pode ser uma exortação, e exortar no grego literalmente é chamar para perto, não espantar, não empurrar. Então eu preciso, né, ter essa consciência que quando eu vou dar uma palavra, eu preciso transmitir graça, né, e construir, né, aquele a quem estou me dirigindo. Então é uma responsabilidade muito grande mesmo, né? Quando falar, né? Nós precisamos realmente, porque às vezes, né, até o próprio Deus, né? Até o próprio Deus, muitas vezes ele fica em silêncio, como que aguarde, né? Como uma vez Jeremias fez uma oração a Deus a pedido da nação de Israel que estava sendo dispersa, e somente 10 dias depois Deus ele trouxe a resposta, né? E mesmo assim a resposta que Deus trouxe não foi aceita, infelizmente, pela nação de Israel. Então, quando falar, nós precisamos de realmente dependermos de Deus, não é? Porque às vezes, né, nós precisamos nos calar, né? Porque às vezes não é o momento certo mesmo, né, para se dizer alguma coisa, né? Então nós precisamos ter muito essa prudência realmente em estarmos falando quando nós devemos falar. Glória a Deus. Você está no programa Está na Bíblia, da Igreja Cristã, Eleitos de Deus, tá bom? Compartilha aí, chama os seus amigos, né? Chama os seus parentes aí, para juntos aprendermos. Olha que tem muitas pessoas, talvez, que estão nos assistindo, pastor, que gostam de falar bastante, né? Glória a Porque, Deus. na verdade, pastor, falar faz parte do nosso dia a dia, né? O diálogo, né? Fala faz parte do nosso dia a dia, mas nós não precisamos falar o tempo todo, né? A dificuldade está aí, conversar, dialogar faz parte da vida, do dia a dia, mas as pessoas, ou nós, não precisamos estar falando o tempo todo. No livro de Eclesiastes 3, verso 7, ele fala que há tempo de falar e tempo de se calar, né? Então nós temos que compreender isso também, né, pastor? Ficar calado quando os outros falam também, pastor, é um sinal de respeito, né? É um sinal de educação, é um sinal de que você está atento àquilo que o outro está falando. E a gente vê que, por exemplo, a gente que dá aconselhamento pastoral, por exemplo, a gente vê essa dificuldade em muitas pessoas, né? As pessoas vêm pedir uma direção, as pessoas vêm pedir uma orientação, e você marca ali um dia, um momento para estar conversando com a pessoa, e a gente observa que em muitos casos só a pessoa que fala, pastor, né? A pessoa não dá oportunidade para você falar, para você dar uma direção, para você, né, orientar. E algumas pessoas até têm essa necessidade mesmo de estar falando, né, colocando para fora, mas isso não deve ser uma regra, né? Em todos os casos tem que ser assim. Tem o tempo de falar e o tempo de ouvir. E tem pessoas que só querem o tempo de falar, né, pastor? Não quer o tempo de ouvir. E isso é um problema, né? Realmente nós que aconselhamos, assentamos com as pessoas até
temos um longo tempo de conversa, nós temos realmente sentido, né, essa dificuldade, mas fica o conselho, né, porque às vezes, com certeza, nem sempre às vezes, né, talvez seja a regra, por causa da ansiedade da pessoa, né, em falar, em se defender, em se expor, ela nem ouve, né, mas a Bíblia é bem clara que há tempo de falar e há tempo de ficar calado, né? A Bíblia também ela recomenda, né, que nós estejamos mais prontos a ouvir do que até por falar, né? Então é interessante, né, isso também, né? Muitas vezes a ansiedade das pessoas leva a falar, e com certeza, né, nós precisamos ter respeitar esses limites, né? Nós precisamos falar, mas também há tempo de se ouvir, né? Em especial, né? Eu quando estou junto com pessoas que têm um bom conhecimento, eu prefiro ouvir, né? Porque nós precisamos sermos instruídos, né? Até certa vez eu estava na porta da igreja, uma pessoa sempre ia lá e falava, não deixava a gente falar nada, sempre, né? A pessoa ia, aí eu virei e falei para ela, olha, pega tudo que você sabe, né, e muda a sua vida, né? Você veio para pedir conselho, mas não deixa a gente falar, e isso não aconteceu uma, nem duas, nem três vezes. Então pega todas essas informações que você sabe, coloca em prática e muda a sua vida, né? Foi um pouco indelicado com a pessoa, né, porque realmente a pessoa não nos deixava dar nenhum conselho, nenhuma direção, e ela tinha vindo buscar conselho e direção. Então vamos atentar também para mais também ouvir do que para falar. Glória a Deus. Meu irmão, o assunto hoje toca, né, pastor? Esse assunto ele é profundo, com certeza. Se nós atentarmos para as orientações da palavra de Deus, isso muda a nossa vida. E o povo está entrando, pastor, olha só. Entrou aqui a nossa irmã Érica Abraão, nossa irmã Ellen Martins, nosso irmão Everton, a nossa irmã Evelyn Sulamita. Acho que isso aqui é filha do pastor, esqueci o nome dele agora, da Dádiva de Deus, um grande amigo meu, né? Estaremos aí no dia 23, viu? Vai ser uma bênção, o culto aí com certeza, né? O aniversário do ministério da Dádiva de Deus. Estaremos aí, com certeza, tá ok? Entrou também aqui o nosso querido irmão Morgado, o pastor Isaac Morgado. Um abração, irmão Isaac. A Bruna Santana, o Roberto, nossa irmã Isabel, olha só, a nossa irmã Cleidmar, o povo participando, pastor. E se você quiser, meu querido, manda sua pergunta aí. Tem alguma dúvida? Manda sua pergunta aí. Ou também, né, pastor, pode mandar para a gente ler também aqui, que não seja pergunta, quiser dar uma sugestão, enfim. Estamos aqui abertos para vocês também. Tá ok, meu querido? Pastor, Provérbios 20 e o verso 19, é bem profundo esse versículo. Ele fala assim, pastor, olha, quem vive contando casos, não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. A Bíblia, com certeza, ela recomenda mesmo, né? Não se meta, né? Não, na minha versão está assim, não se meta com aquele que muito abre a boca, né? Então, com certeza, porque a Bíblia diz que no muito falar, há também muita transgressão, né? Porque fala, né? E nós precisamos, né? Falar e articular as palavras de uma maneira correta, né? O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala de uma certa loquacidade frívola, né, inútil, que não tem valor, que ele diz que eles falam de coisas que nem mesmo eles entendiam, né? Então nós temos que tomar esse cuidado e realmente, né, não nos meter, né, com quem abre muito a boca. Com certeza tem muitas pessoas que têm dificuldades, né, pastor Adilson, várias dificuldades, e com certeza sendo cristãos, nós também não queremos aqui, estamos para denegrir, nem ofender, nem oprimir ninguém, mas todos nós temos, né, a responsabilidade de estar aprendendo com a palavra, com o Espírito Santo, e realmente procurando refrear a nossa língua, né, procurarmos a boa ocasião para nós estarmos falando. Glória a Deus. Um abração para o nosso irmão Jefferson Sobrinho. Nosso irmão Jefferson está sempre conosco aqui nas nossas lives, né? Obrigado, irmão Jefferson, pelo seu carinho, que Deus te abençoe, viu, querido?
Nossa irmã Miriam Oliveira também entrou, nosso irmão Anderson Lima. É isso aí, manda a sua pergunta aqui, né? Manda aqui a sua participação, né? Participe conosco, tá? Esse programa é aberto para você participar também, tá ok? Pastor, além disso, né? É sábio refrear a língua, né? Uma pessoa que refreia a língua é uma pessoa sábia. Muitas vezes as pessoas acham, né? Muitas pessoas podem achar que sábio é o que fala, e na verdade não é, né, pastor? Sábio é o que fica em silêncio, né? Observando, aprendendo, né? Sim? É verdade, né? 3 verso 2, nós já falamos aqui de Tiago, ele diz que o varão que refreia a sua língua é um varão perfeito, né? Ele também é capaz de dominar todo o seu corpo, né? Então, a Bíblia chega a dizer em Tiago, né, que todos os animais ferozes se domam, né? Mas a língua é o mal incontido, carregado de veneno mortífero, né? Então, realmente, somente, né, pastor Adilson, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos domar a língua e refrear a língua, né? Estamos ouvindo, meditando, e se avaliarmos que deve ser falado, falarmos, senão nós realmente mantermos o silêncio, né? Porque com certeza refrear a língua é algo muitíssimo difícil, né? Muito difícil mesmo, que precisa de uma graça muito grande, né, vinda da parte de Deus, para que nós possamos refrear as nossas línguas. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. É bom, como é bom, né, pastor? Nós podemos aprender da palavra, né? Aprender, melhorar a nossa vida através da palavra de Deus. Pastor, nós vamos com uma canção bonita agora, e enquanto o Lucas se prepara aqui com a nossa irmã Bianca, nós estamos adorando a Deus aqui com um lindo louvor, eu quero deixar uma pergunta no ar, pastor, e após o louvor, aí o senhor argumenta para nós essa pergunta, né? Olha, pastor, como podemos demonstrar gratidão pelo dom da fala? Nós sabemos que, né, falar é uma bênção, né, pastor? É uma alegria, né? Falar é um dom, né? Graças a Deus, a gente não consegue nem dimensionar, por exemplo, né, as pessoas que são deficientes da fala, né? As pessoas que são mudas não conseguem falar. A gente nem consegue assim dimensionar, entender, procurar entender, né, qual é o sentimento que eles têm, porque a gente não viveu aquilo, não tem como dimensionar isso. Mas para quem, né, pastor, graças a Deus tem essa oportunidade de falar, eu quero deixar essa pergunta no ar e depois você vai responder para nós, né? Como podemos demonstrar gratidão pelo dom da fala, né? E vamos ouvir uma canção agora então com o Lucas, a Bianca, e já o senhor responde para nós essa pergunta em nome de Jesus. Enquanto isso, meu querido, manda seu comentário aí, participe conosco, ok? Boa noite, Bianca, boa noite, Lucas, vamos adorar a Deus? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. E caio em tua graça, e caio de novo em tuas mãos.
tua graça. E caio de novo em tuas mãos, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh glória, louvado seja Deus. Com certeza, nos braços do Senhor Jesus é o nosso descanso. Pastor Carlos, olha só, quem está mandando um abração para nós aqui é o Kleber Araújo. Está dizendo aqui, olha, paz do Senhor, pastor Adilson, pastor Carlos, um abraço. É do pastor Kleber Araújo, eu sou irmão da Débora. Né? Está dizendo que é irmão da Débora. Quer um abração para ele, pastor? Isso. Deus abençoe, viu, Kleber? Deus abençoe mesmo. Temos orado, viu? Pela sua mãe Helena, temos orado pelo seu pai Antônio, que está precisando de oração, viu? Temos orado por toda a sua família. Deus os ajude de fato a servir a Jesus Cristo na igreja local aí, em nome de Jesus. Que Deus conceda graça e misericórdia a você e toda a sua casa, Kleber. Amém, glória a Deus. Nosso irmão Júnior Medeiros está dizendo aqui, ó, paz, Carlos, né? Pastor Carlos, Pai nosso que estás no céu, muita glória, né? Oh, glória. Esse aqui é o Júnior Medeiros, viu, pastor? Está mandando abraço para o senhor também aí. Entrou aqui também o nosso irmão Joelson Lima, nossa irmã Marilda Camargo, o povo aí participando aqui do programa Está na Bíblia. Pastor, voltando aqui para o nosso assunto, vamos lá? Como podemos demonstrar gratidão pelo dom da fala? Glória a Deus. Eu queria, falou pastor Adilson, dar uma exposição mais agora aqui com relação à questão, até para ficar mais claro com relação a essa resposta, né? Sim. Nós sabemos assim que tudo que existe, né, foi por intermédio da fala, né? Da fala, né? A Bíblia diz em Hebreus 11:3, né, que nós pela fé nós entendemos que o mundo, né, os mundos, eles foram criados pela palavra, né? Pela fala de Deus. A Bíblia diz isso, né? A Bíblia fala também, pastor Adilson, que a palavra ela é semente, né? Ela é semente. As palavras elas são sementes, não são meros sons, né? Como nós já comentamos antes, para os judeus, palavras não eram meros sons articulados, mas eram mensageiros enviados. E Lucas, capítulo 8, né, verso 5, diz que eis que o semeador, ele saiu a semear, né, a parábola do semeador. No verso 11, ele diz que a semente é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é sêmen, porque o que cria, o que gera é o sêmen, né? Então a palavra é sêmen, é semente, é semente, né? E a semente, segundo a ordem de Gênesis, né, é que cada uma produza segundo a sua espécie, né? Então as palavras são semente. Então nós, 1:26 de Gênesis diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Então a palavra de Deus sendo semente, as nossas palavras também são sementes. Elas procriam, elas geram segundo a sua espécie, né? Então isso aqui é bastante claro. Todas as coisas, né, elas são por causa das palavras. Geralmente gera-se uma ideia, né, na mente. Olha, vamos criar uma mesa. Vamos fazer um púlpito. Então vamos, olha, estou precisando de um púlpito, né? Aquele púlpito bonito que o pastor Nil fez aqui para nós, gerou de uma palavra, né? Olha, eu vou fazer um púlpito, nós estamos precisando de um púlpito.
Então a palavra, é pela palavra que as coisas são criadas, né? Gera-se um desejo no coração, se mentaliza, se verbaliza e as coisas são feitas, são criadas. Nós vemos que o próprio universo, como nós falamos, né, foi criado pela palavra. Nós vemos que o próprio Jesus Cristo, ele veio da palavra, né? E da semente da mulher, Deus primeiro verbalizou, Deus falou, né? Veio no coração dele, ele verbalizou, ele falou, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a sua cabeça. Deus falou para o diabo ali no Éden, né? 3,15. Isaías 7,14 diz que a virgem conceberá. Primeiro houve uma palavra, porque a palavra é semente, ela gera e ela se reproduz segundo a sua espécie, né? Então se eu disser, olha, vai dar certo, vai dar certo. Se eu disser não vai dar certo, não vai dar certo, porque ela vai gerar segundo a sua espécie. Nós vemos que o próprio homem foi criado da palavra, né? Olha, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Primeiro houve a palavra e posteriormente o projeto foi executado, né? Então, de que maneira então nós podemos utilizarmos, né, as palavras de maneira correta, né? Realmente usar as nossas palavras para gerar coisas boas, né? Não usarmos ou não emprestarmos a nossa boca para o Satanás, para o diabo, né? Para produzir derrota, fracasso, porque nós que somos pastores e que sabemos disso, nós temos visto as grandes desgraças que têm sido feitas no mundo, nas famílias e nos projetos, por uso indevido das nossas palavras, né? Você lembra lá, como quando Jesus Cristo, ele estava ali ante Pilatos, né? Quando Pilatos lava as suas mãos, ele diz, olha, eu estou livre deste sangue, fica o caso com vocês. E eles abriram a boca e disseram, caia o sangue desse justo sobre nós e sobre os nossos filhos. E nós vemos a desgraça que os judeus têm sofrido nesses 2000 anos por causa de um uso indevido da palavra. Então, que maneira nós devemos mostrar gratidão a Deus? Usando a nossa boca, né, de forma legítima, né, para semearmos palavras, né, como diz a palavra de Deus, né, palavras boas são como favos de mel, né, doce para a alma e medicina para o corpo. A Bíblia diz em várias passagens, né, que há alguns cuja tagarelice é como ponta de espada, né? Jeremias 18:18, então ele diz ali, né, os inimigos de Jeremias falaram, vamos ferir Jeremias com a língua. Então, que maneira nós podemos mostrar gratidão a Deus? Realmente, não é, pastor Adilson, usando a nossa língua, realmente, não para difamar as pessoas, não para desconstruir, né, para matar, mas para trazer fama às pessoas, para construir e para produzir vida. Então é uma maneira mais correta de nós mostrarmos gratidão realmente a Deus, sabendo, né, que a palavra é semente e que ela pode gerar para o bem ou para o mal, nós optarmos de fato, né, de usarmos a nossa língua para edificar, para consolar, para exortar, sim, mas no sentido de chamar as pessoas para mais perto. Glória a Deus. É bem profundo, pastor, a coisa é séria, né? A ideia da fala, né? Esta bênção que o homem tem, né, de se comunicar, mas que também pode se enrolar todo, né, pastor? Porque nós estamos observando aqui, pode se enroscar tudo, né, pastor? Olha só, em algumas situações realmente nós precisamos mesmo discernir, então, a hora certa de falar, né? Porque é um dom, é um prazer, é uma bênção, mas temos que então, né, pastor, pelo que nós estamos vendo aqui, nós temos então que falar com responsabilidade, né? Tudo que sair da nossa boca, dos nossos lábios, tem que ser com muita responsabilidade, né? Por um exemplo, olha, alguém talvez nos ofenda, né? E mesmo
A gente sabendo que a pessoa, ela está com aquela intenção de nos ofender, ela nos ofendeu e ela estava com aquela intenção de fato de nos ofender, né? E numa situação como essa, por exemplo, nós temos que ser muito prudentes, né? Para tirarmos um tempo para pensar, né? Para dar uma resposta a uma ofensa, a uma dificuldade, né? A uma dificuldade que talvez outras pessoas trouxeram para nós, né? Vamos dizer assim, com o pecado da fala, vamos dizer assim. E a gente, quando a gente está nervoso, quando a gente está bravo, está chateado, está irado, é muito fácil falar bobagem, né, pastor? Então a gente tem que realmente, né, observar e buscar de Deus esta graça, né, assim, de ter esse equilíbrio, de dar uma resposta, mas no padrão de Deus e no ideal de Deus. E não é fácil, não é, pastor? Realmente, né, um desafio que nós temos falado aqui, né, porque nós devemos discernir, né, que quem está por trás é o próprio diabo, né, os demônios homicidas, sanguinários, derrotados e vencidos. Nós precisamos discernir isso, né, porque as pessoas que nos atacam estão sendo manipuladas emocionalmente, fisicamente, enfim, por eles, e nós precisamos de verdade, né? Paulo diz, não pagando injúria por injúria, mal por mal, antes bem dizendo, né? Jesus Cristo, ele deu, né, uma resposta para todos nós, né? Em João 13 ele diz, vocês entenderam o que eu fiz? Né? Eu fiz para dar exemplos de como vocês devem proceder, né? E ele foi provocado, ele foi cutucado, você não é o filho de Deus? Olha, você curou os outros, né? Cura você mesmo. Mas ele guardou o silêncio e ele pôde fazer aquela oração, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem, né? Porque se as pessoas, né, que nos ofendem soubessem, né, que eles estão não nos ofendendo, porque Jesus Cristo, ele diz, né, Paulo teve essa amarga experiência, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os meus aguilhões. Aguilhões aí são os decretos, a palavra de Deus, como está lá em Eclesiastes, capítulo 12, né? Como pregos bem fixados, né? São as sentenças coligidas pelo sumo pastor, né? E são aguilhões, aquela se fere, né? Se fere quem se volta contra a palavra. Ela é como aguilhão, aguilhada, pontudo. Então, somente pessoas que estão fora do seu senso normal, né, de juízo, é que vão nos ofender. E sabendo disso, nós não podemos, né, emprestar a nossa boca, a nossa língua em si para revidar, para lançar realmente, né, maldição sobre as pessoas, ou juízo infamatório sobre as pessoas, ou até mesmo o revidar, né? Realmente, como Pedro ele diz, né, tendo Jesus Cristo sofrido na carne, nós devemos nos armar dos mesmos sentimentos que ele. Quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele era maltratado, ele não maltratava. Mas, como muitos fazem, né, entrega as pessoas a Deus, ele se entregava a Deus, que é aquele que julga retamente, né? Porque senão, com certeza, né, pastor Adilson, se nós não tivermos essa sabedoria, nós prejudicamos ainda mais as pessoas, entramos na carne, né? Descemos do nosso trono que Jesus colocou, entramos no nível da carne, abrimos a nossa boca e, infelizmente, como diz a palavra, que aquele que muito abre a sua boca, a si mesmo se arruína. Então, com certeza, é um assunto delicado, são perguntas bastante delicadas, né, que exigem resposta até um pouco mais prolongada, mas medite nisso, né? Com certeza ninguém, né, pastor Adilson, ninguém escapa, né, desse tema, né, as nossas palavras. Glória a Deus, louvado seja Deus. E o povo está entrando aqui ainda, pastor, olha que maravilha, ó. Entrou aqui, deixa eu ver, ó, nossa irmã Marciélia Barbosa, tá dizendo, louvado seja o Senhor Jesus. Nossa irmã Bernadette Correia, Tiago Vieira, entrou aqui a Andréia Lima, nosso irmão David Santos, o presbítero Rondinelli, olha só, Rogério Teixeira, Diácono Ricardo,
Está mandando a paz para nós aqui, dizendo que o programa é uma bênção. Nosso querido irmão Jair Américo. Irmão Jair, um abração, meu irmão. Deus abençoe, viu? Nosso querido irmão Tadeu Garcia, Danilo Silva. Olha, muito obrigado, viu, pela participação de todos vocês aqui, pelo carinho da sua audiência aí. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Pastor, mais um louvor? Vamos com mais um louvor abençoado? A hora passa, né? O tempo passa muito rápido. Enquanto ele se prepara aqui, pastor, olha só, ó. Então nós sabemos, né, que a palavra, né, ela tanto pode ferir, quanto também ela pode curar. Nós estamos observando isso aqui, né, claramente. E deixar uma pergunta para depois do louvor, pastor, o senhor está respondendo para nós. Olha só, pastor. Como o coração afeta nossa escolha de palavras? Nós sabemos, né, que Jesus ensinou, né, que a boca fala o que o coração está cheio, né? Jesus ensinou isso aí. E então depois do louvor, né, eu queria que o senhor explicasse isso para nós. Olha, como o coração afeta a nossa escolha de palavras, né? Como que o nosso coração afeta isso, ok? Então vamos lá mais um louvorzinho com o Lucas aí, né? E com a Bianca, e vai ser uma bênção, amém? Vamos lá, gente, vamos adorar o Senhor? O meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele, e ser achado nele. O meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
Louvado seja Deus, né? Que louvor lindo, né, pastor, né? Meu amado é, né, o mais belo entre os milhares. Amém? Que Deus abençoe a irmã Bianca, nosso irmão Lucas, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pastor, o povo entrando aqui, olha só. Nosso irmão Rondinelli, né? Ele diz aqui, olha, a palavra branda, ela apazigua a ira, né? Mas desvia o furor, né? A palavra brusca suscita a ira, né? Então, com certeza, Bíblia, né? Está na Bíblia, né, pastor? Está na Bíblia. Pastor, vamos lá então, nossa pergunta. Olha, como o coração afeta nossa escolha de palavras? Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela oportunidade que nós estamos tendo de falar com esses amados, né? Jesus Cristo também, ele disse, né? Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados vocês serão se vocês as fizerem ou praticarem. Então, com certeza, nós sabemos, né, como nós estamos falando com obreiras, que nós conhecemos algo a respeito da questão que nós estamos tratando das nossas palavras. Falamos hoje aqui que ela é semente, né? A semente, ela se reproduz segundo a sua espécie. A palavra de Deus criou todas as coisas, as palavras têm criado, né, pastor Adilson? E eu quero dizer aos irmãos, ainda dentro da resposta, pastor Adilson, que nós podemos alegar ignorância, mas a nossa ignorância, ela não impede que as consequências venham, né? A nossa ignorância com relação a esse assunto, né, do poder que tem as nossas palavras, e as palavras, infelizmente, têm, como diz Isaías, a maldição tem consumido a terra, na ideia daquele fogo que a tudo consome, a língua é um fogo, né? A maldição tem consumido a terra. Nós precisamos tomar cuidado com relação à questão da palavra, né? Nós vemos que Jacó, quando ele estava fugindo de Labão, pastor Deus, dentro ainda dessa ideia, dessa pergunta, Raquel, ele rouba um terafim, um ídolo do lado do seu pai Labão, e posteriormente, quando Labão vai requerer de Jacó, que ele estava fugindo, né, ele fala, por que você roubou meus ídolos? Aí Jacó, ele fala, né, olha, não viva, abriu a boca e falou, né, não viva com quem estiver o ídolo. E a Bíblia diz bem claro ali, os irmãos conhecem, né, por quê que ele diz isso? Porque ele não sabia que Raquel, Gênesis 31, 32, depois 35, 19, ele não sabia que Raquel é que tinha furtado o ídolo, porque ele lançou uma palavra de juízo, né, sobre aquele que tinha roubado o ídolo do seu sogro. E em Gênesis 35, logo depois, Raquel foi dar à luz e realmente ela morreu. Né, o apóstolo Paulo, quando estava sendo julgado ali, quando o moço deu uma bofetada nele, ele abriu a sua boca e disse, né, Deus há de ferir-te, parede branqueada. No momento que nem você falou, né? Nesse momento de dificuldade, nós reenvidarmos. Deus há de ferir-te, parede branqueada. Depois ele descobriu que era um sumo sacerdote. Falou, não sabia que ele era um sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Mas conta a história que 15 dias depois, não está na Bíblia, mas conta a história, eu li a respeito, 15 dias depois, esse sumo sacerdote, ele foi encontrado, apunhalado num beco. Então, olha, Paulo sabia disso, né? Tanto que posteriormente ele diz em Romanos 12, né? Olha, abençoa, ou seja, fale em palavras que construa, não amaldiçoe, não amaldiçoe. Então, com certeza, nós precisamos tomar esse cuidado, né? E, né, o nosso coração, como diz a sua pergunta, ele fala, né, o que está, a nossa boca fala o que está cheio o coração. Então, como nós devemos utilizar bem? Nós precisamos, né, encher o nosso coração, como diz Colossenses 3,16, habite ricamente a palavra de Cristo nos vossos corações, né? Então, é uma maneira de nós utilizarmos bem a boca, né? Porque o próprio Jesus Cristo diz, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Né, capítulo 10, verso 7 do livro de Salmos,
que é o que Paulo cita em Romanos, né, capítulo 3,14, ele fala, mas a boca, falando dos ímpios, né, mas a boca eles a têm cheia de maldição e engano. Por quê? Porque procede a boca fala aquilo que está no coração. Então o que nós precisamos fazer, respondendo a sua pergunta mesmo, é encher o nosso coração com a palavra de Deus, é renegar o mal, é se apegar ao bem, né? Nós que viemos do mundo, né, tínhamos uma boca realmente muito suja, né? Nós devemos lavar, né, o nosso coração para que a nossa boca, né, ela fique limpa também e nós possamos então usar de maneira adequada, construtiva, né? Como nós temos falado, que é a boca do sábio, né? E nós, como filhos de Deus, sabendo dessas coisas, precisamos ser sábios. A boca do sábio, ela cura, né? É medicina, né? Então nós precisamos encher do conhecimento, da doutrina, dessa questão que nós estamos tratando, desse tema, as nossas palavras, para que nós possamos então utilizar muito bem a nossa boca. Mas não faremos se nós não conhecermos, né, a doutrina a respeito do poder que tem as nossas palavras, que não são meros sons articulados, mas são mensageiros que são enviados, né, e o próprio diabo ele pega a palavra, o próprio Deus ele pega a palavra para construir ou para desconstruir. Então enchamos o máximo que nós pudermos, né, o nosso coração com a palavra, porque aí, né, com certeza, do que está no coração, a boca falaremos coisas que se adequem conosco, né, porque Deus ele é bom até para os maus, né, para os ingratos e injustos. E nós também precisamos nos enchermos, né, encher o nosso coração com a palavra, para que assim a nossa boca possa sair palavras que glorifiquem, que exaltem a Deus, que produza, que construa, como nós falamos, 4:29 de Efésios, que não deve sair da nossa boca uma palavra torpe, mas unicamente a que traga edificação. Edificar no grego é oikodomenos, é construir, é assentar tijolo após tijolo, visando uma construção terminada, e que transmita favor às pessoas, graça e favor, que traga proveito às pessoas. Glória a Deus. Então nós temos que guardar o nosso coração, né, pastor? Porque tanto coisas boas, né, palavras boas, quanto palavras más, procedem do coração, né? Com certeza nós temos que guardá-la, né? Se o nosso coração estiver cheio de amor e compaixão, falaremos coisas positivas, né? E coisas que edificam, coisas que realmente alegram quem está ouvindo e também alegra o coração de Deus. E para escolher as palavras certas, pastor, também é necessário muito esforço da nossa parte, né? Um esforço mental, né? E um bom critério da nossa parte também, porque tem muitas pessoas que falam, eu sou nervoso mesmo, eu sou assim mesmo, meu sangue é nordestino, o pessoal fala, né? Outro exemplo que o pessoal fala muito, né? Eu sou convertido, mas minha mão direita não é, minha mão esquerda não é. E usando desses argumentos, dessas bases, né, que não está na Bíblia, né, pastor? As pessoas aí falam o que quer, ofende, magoa, né? E a Bíblia fala que é mais fácil você ganhar uma cidade, né, inteira do que um coração magoado, do que um coração ferido, né? E alguns dizem assim, né, que às vezes uma palavra dita é pior do que um tapa no rosto, né? E é uma realidade que fere lá no fundo da alma, que muitas vezes um tapa no rosto, né, numa figura de linguagem aqui, a pessoa sente a dor na carne ali e passa e acabou. Agora uma palavra, ela vai no profundo da alma, né, do espírito, machuca, né, os sentimentos, as emoções, a pessoa fica ali meditando naquilo, manipulando ali a mente naquilo, e isso é terrível, não é verdade, pastor? É verdade, a Bíblia diz, né, pastor Adilson, a Bíblia fala, claro, em Provérbios, que as palavras, elas penetram mais profundamente do que o açoite, né? Seria melhor que, né, nossos pais, né, os nossos pais e avós tivessem usado somente da cinta do chinelo do que com as palavras, né? Quantas pessoas estão amarradas, aprisionadas
porque os pais, né, além ainda, às vezes, do chinelo, daqueles açoites que ultrapassavam os limites, soltavam palavras, né, que acabou destruindo, ainda tem destruído muitas pessoas. Perdoe aí aqueles que fizeram isso para vocês. Mas a Bíblia fala realmente, né, dessa necessidade de nós escolhermos as palavras. A oração de Isaías era, e eu tenho feito essa oração, viu, pastor Adilson? Amém. Ele diz assim: dá-me uma língua de erudito. Erudito é pessoas profundas, conhecedoras dos assuntos, né, de vários assuntos, né, intelectuais, que têm um conhecimento profundo de quase todas as coisas. E eu tenho feito essa oração, tenho clamado a Deus, pedido sabedoria a Deus. Olha, dá-me uma língua de erudito, para que eu possa dizer uma boa palavra ao cansado. Porque como vinagre na ferida e como fumaça nos olhos, assim é aquele que entoa uma canção junto a um coração aflito. Não é adequado, né? Você entoar uma canção lá, legal, alegre, feliz, para um coração que está precisando de consolo, né? Que está precisando de apoio, está precisando que alguém chore com ele, né? Chore com os que chorem. Então a palavra dita ao seu tempo quão boa é, quão nós precisamos da dependência do Espírito Santo, né, pastor Adilson, desse discernimento mesmo, para que no momento adequado nós possamos também dar as palavras adequadas, né, que produzam, né, enfim, alívio, que produza até alegria, que produza gozo. Então realmente é um desafio muito grande, né, nós realmente escolhermos as nossas palavras, né, não escolhermos as nossas palavras assim, de uma forma leviana, mas de uma forma equilibrada, né, não para trazer, né, uma alegria que não é alegria, para trazer um elogio, né, que acaba só amaciando o ego das pessoas, não, mas sermos responsáveis, tá? Porque eu vejo assim, até quando Jesus Cristo, né, chamou aquelas pessoas raças de víboras, ele não pecou, porque eles o eram realmente, estavam, né, raposa, ele falou para Herodes, aquela raposa velha, ele não estava ofendendo a pessoa, ele era exatamente isso, né? E nós vemos, né, a palavra de Deus recomenda nós temos essa prudência na escolha das palavras, né? Por isso nós precisamos realmente pedir sabedoria a Deus, né? Porque a sabedoria, ela tem essa conotação, né? O conhecimento, você conhece, tem um amplo conhecimento, e a sabedoria é você manipular o conhecimento. Então eu tenho muitas palavras, eu tenho um conhecimento a respeito, então eu vou escolher, né, através da sabedoria eu vou, né, dependendo do momento, da necessidade do momento, eu vou então administrar esse conhecimento para trazer edificação, consolo ou exortação. Mas a Bíblia é bem clara, né, a ideia da profecia, né, que nós todos devemos buscar o dom da profecia, porque segundo 11:51 e 52 de João, né, quem profetiza não fala de si mesmo, né? Quem dera todos nós dependêssemos tanto do Espírito Santo, totalmente, que em toda e qualquer circunstância nós pudéssemos profetizarmos, né? Deus tomar-nos e nós falarmos da parte de Deus. Com certeza, né, quão mal, né, quão dificuldade nós evitaríamos, né? Porque realmente falaríamos aquilo que precisava ser dito. Seria uma economia de dificuldade, né, pastor? É Glória a Deus. Pastor, entrou aqui a pastora Marília Carvalho. Um abraço, pastora. Deus abençoe, viu? A nossa irmã Vanessa Santos, né, que foi que sugeriu esse tema para nós, né? A esposa do presbítero Wilson também está assistindo conosco, né? A nossa irmã Luísa Rodrigues, o pessoal da Assembleia de Deus lá, Missão do Dom Pedro, nosso irmão presbítero Cláudio Nascimento, Pedro Donizete, a nossa irmã Sônia Vital também, né, está aí ligadinha conosco. É isso aí, olha, Deus abençoe a sua vida e vamos juntinhos aí, já estamos entrando na parte final da programação, né, pastor? Né, falta aí praticamente 20 minutinhos para nós estarmos encerrando a programação, mas aguenta junto conosco aí, que nós vamos aí, né, falar mais um pouco ainda a respeito do
poder das nossas palavras, né? Nossas palavras têm muito poder, com certeza. Pastor, olha só, porque é importante, né, a gente falar de modo claro. Tem pessoas que complicam tanto que vai falar, né, e se enrola todo, a gente acaba não entendendo nada. É muito importante nós falarmos, né, de um modo que as pessoas elas entendam bem o que está sendo falado. Porque Jesus Cristo, por exemplo, usava uma linguagem que todas as pessoas conseguiam entender. Né? Ele falava tanto com pessoas de classe alta, classe média, classe baixa, pessoas ignorantes, pessoas doutas, enfim, em todas as camadas, vamos dizer assim, em que ele falava, as pessoas compreendiam bem o que ele falava. Ele usava as palavras dele, né, com muita graça, com muita clareza, vamos dizer assim, para os ouvintes, né? E é muito importante isso, né, pastor? Você falar e outra pessoa entender o que você está falando. É verdade, porque palavras servem realmente para comunicar, Orientar, né? Orientar, enfim. E isso é tão grave, né, pastor Dilson? É tão grave isto, né? Você mesmo disse isso, né? E eu vejo assim, né? Tem passagens bíblicas que a gente gostaria que fossem mais claras e parece que não são. Tem passagens que Deus se detém tantos nela, né? Porque com certeza ou se repete mais vezes até por causa da importância da palavra ou do que está querendo ser comunicado. E é tão importante essa ideia da clareza, porque como diz 4:29 de Efésios, nós devemos construir, né? Não deve sair da nossa boca, dos nossos lábios, uma palavra torpe, mas unicamente a que sirva para construir, né? Transmitir graça, trazer edificação. E é interessante que Paulo, né? Ele escreve aos Coríntios, né? Porque estava naquele fervor, as pessoas batizadas em outras línguas, falando em línguas até, né? E muitas iam falar e falavam em outras línguas. Aí ele deu uma direção, né? Que nós precisamos falar com a nossa boca palavras claras. Daí ele cita, né, a pessoa que está lá, o corneteiro, né? Se o corneteiro der um som incerto, como é que a tropa vai se preparar? Então, se nós estivermos conversando com as pessoas, nós precisamos usar realmente esse critério, né, de falar à altura das pessoas. E nós precisamos buscar a Deus. Nós que somos pastores, conselheiros, precisamos uma grande dependência de Deus para nós realmente falarmos de maneira clara. E ele chega a dizer, né, eu prefiro falar 3 palavras, 4 palavras, 5 palavras no contexto da igreja, mas que edifique as pessoas, do que falar 10.000 palavras que eles não entendam, né? Porque a ideia nossa, né, de qualquer tipo de conversa é edificar as pessoas, né, reciprocamente, né, aconselhai-vos mutuamente, né, habite ricamente, 3,16 de Colossenses, ricamente a palavra de Cristo e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Então, com certeza, né, a escolha das palavras é importante, né, como nós sabemos, né, ser muito claro, porque com certeza, né, como que vai a pessoa tomar uma posição se não ficar claro. Então vamos, né, também é um desafio nosso, né, até hoje aqui, nós estamos aqui, é muito real essa necessidade de nós procurarmos transmitir, na verdade, com maior clareza, porque o tempo realmente é bastante curto, né? Verdade. Então nós precisamos ter bastante clareza no sentido de trazer algo realmente que traga construção, que a gente possa, né, ouvindo, compreender e colocar em prática. É verdade, pastor. Tão importante, né, quanto o que falamos é o modo que nós falamos, não é verdade? Jesus, por exemplo, quando ele estava na cidade de Nazaré, né, e ele estava na sinagoga ensinando, as pessoas ficaram aí admiradíssimas, né, com a maneira que ele falava, o jeito que ele expressava, as palavras que ele usava, né? Isso está em Lucas, no capítulo 4, verso 22, que diz assim, olha, todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios, mas perguntavam, não é este o filho de José?
Eles ficaram admirados, né? Filho de um carpinteiro, uma pessoa simples, né? Falar daquela forma, falar daquele jeito. Então a gente observa que é tão importante quanto falar é o jeito que nós falamos, né? A maneira que nós pronunciamos, né? Palavras agradáveis, elas tocam o coração e de maneira alguma, pastor, enfraquecem o poder da língua, né? Tem pessoas que acham que, por exemplo, ela está no controle, né? Para ela se sentir importante ou para ela se sentir, para ela sentir que as pessoas estão dando valor ao que ela está falando. Às vezes ela quer falar alto demais, quer gritar, quer usar palavras até de baixo calão, ou quer dominar a conversa, quer dominar o assunto. Como que é terrível isso, né? O senhor já deve ter tido essa experiência, e as pessoas que estão nos vendo também, talvez, né, devem ter tido essa experiência, ou até já fizeram isso às vezes também, né? Você está conversando um assunto, uma coisa, a pessoa chega, atravessa, ela corta tudo, né? E ela chega dominando e já chega com outro assunto por cima, né? E a pessoa acha que assim ela vai estar no controle, ela vai se sentir mais importante e assim por diante. Então nós observamos, pastor, que é tão importante quanto falar, né? É o jeito com que a pessoa fala, né? E na verdade, quando falamos de forma cativante, é mais fácil até que as outras pessoas também elas se interessem, né, pelo que nós estamos falando. Então nós temos que também ter essa, vamos dizer assim, esse cuidado, né, pastor, né, de não somente falar, mas saber como falar também, né? Com certeza, né? Porque a nossa meta, o nosso objetivo é a varonilidade perfeita de Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo, né? Com toda certeza a gente acredita isso, que também a entonação da voz, ela também precisa ser usada, mas não nessa forma de autoritarismo, né? De maneira alguma. Como o presbítero Rondinelli até falou, né? Ele citou o versículo, que a palavra dura, ela suscita a ira, né? A Bíblia diz em Provérbios, né, que as palavras agradáveis, é interessante isso, ela aumenta a persuasão. Interessante isso. Palavras agradáveis. Agradáveis, porque geralmente, né, quando você dá palavras agradáveis, a pessoa é calma, ela escolhe as palavras, né, ela está bastante consciente da situação e do que precisa ser dito, né, e além de que palavras agradáveis, né, elas são como favos de mel, né, elas trazem doçura para a alma, né, como você falou, como nós, né, experimente, né, aqueles hinos gostosos, aqueles hinos melodiosos, fala nossa alma, parece que amansa, né, parece que descansa, parece que desarma, parece que nos eleva um pouco mais para cima. Então, como nós falarmos também é bastante importante. É uma arte realmente, né? Deus tem nos dado a graça da comunicação e nós precisamos depender de Deus para saber o que falar, na maneira exata, a hora certa de falar e também de como falar, né? Como transmitir. Nós vemos às vezes quando tem alguma notícia ruim, né? Como as pessoas, né? Às vezes morreu alguém, as pessoas ficam, como eu vou transmitir esta mensagem? De que maneira eu vou transmitir? E assim, essa preocupação, né, de não trazer nenhum transtorno, nenhum prejuízo, devemos ter na maneira como nós também nos comunicamos, nós nos voltamos às pessoas para comunicar respostas, ideias, dar orientações também, né? Glória a Deus. Você está, né, no programa Está na Bíblia. É o programa da Igreja Cristã, Eleitos de Deus, tá bom? Vamos com mais um louvor, pastor, né? Vamos aí, tá na reta final já da programação, né? E depois nós voltamos para as considerações finais, em nome de Jesus Cristo. Olha só, a nossa irmã Marciela, pastor, diz assim, olha, eu sou da Vila Maria, sou grata a Deus por conhecer este programa. Estamos aqui, Marciela, toda segunda-feira, tá ok? Toda segunda-feira estamos aqui, né, das 22 às 23h30, toda segunda-feira com um tema, né, abordando um tema. O tema de hoje é o poder de nossas palavras. Entrou também aqui o nosso querido presbítero Wilson, nosso irmão Everaldo Branco, a nossa irmã Suzy. Irmã Suzy, um abraço, viu? Um abraço aí para o querido nosso irmão, o seu esposo também.
Entrou aqui o nosso irmão Diego, o Alex e também entrou a Júlia Corrá, né? Nosso irmão César, esposo da irmã Suzy. Lembrei agora, César, um abração também para o César, em nome de Jesus, amém? Vamos com mais uma canção bonita aqui com o Lucas e com a Bianca, e nós voltamos então, pastor, para nossas considerações finais aí, né? Nós estamos fechando aqui o nosso assunto de hoje. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é sua presença. Vamos provar da sua glória e bondade. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Pastor, estamos já, né, praticamente na reta final da programação, mas é interessante, né, pastor, que o nosso assunto aqui hoje é sobre o poder das nossas palavras, né? A palavras nós podemos dizer que é como flecha, né, pastor? Ela saiu, não volta mais, como uma flecha lançada, né? Você soltou, saiu da sua boca, saiu dos seus lábios, e além dela não voltar mais, ela vai atingir o alvo, né, para o qual ela foi enviada. Então nós temos que tomar muito cuidado mesmo com o que nós falamos, não é assim, pastor? Não, é real, né, pastor Dilson? Nós é real. Com certeza, com relação às palavras, né, as nossas palavras, o assunto ele pode se subdividir em vários assuntos, né, como a nossa confissão, né, como palavras ditas por pessoas que têm autoridade, palavras que são ditas como compromisso, né, quando Jesus Cristo fala sim, sim, não, não, que passar disso vem do maligno. Palavras, então, elas têm peso de juramento, né? Principalmente palavras de compromisso, ela tem peso de juramento, e a questão do juramento é muito séria, porque 6,16 do livro de
de Hebreus diz que o juramento, né, põe fim à questão. Então o sim, sim, o não, não, ele põe fim às questões. Isso é sério, né, no âmbito espiritual. Então nós podemos até, quem sabe mais em outros programas, nós podemos enfocar as palavras, né, de uma outra forma, de uma outra dimensão. Mas com certeza, né, nós sabemos que as palavras, elas são sérias, né, muito sérias. Jesus Cristo 12:36 de Lucas, né, ele fala que todas as palavras frívolas, inúteis, sem valor, fúteis, né, em algumas versões, que nós dissermos, porque como nós falamos, as nossas palavras são sementes, as sementes geram, tanto a semente da urtiga gera, como a semente da rosa ela gera, na verdade. Então nós vamos ter que dar conta dessas palavras do dia do juízo. Então nós precisamos, com certeza, tomar bastante cuidado, né, com as palavras que nós lançamos, com as palavras que nós falamos, né? Então é até uma outra questão, né, com relação a essa questão de palavras ditas, né? Nós sabemos que as nossas palavras, elas são decretos, né? Podem ser decretos, palavras podem ser decretos, palavras ditas pelo pai, pelo patrão, pela mãe, pelo esposo, né? Por pessoas de autoridade, elas são decretos. E nós sabemos que ali na lei dos medos e dos persas, as leis, elas não poderiam ser revogadas. Elas precisavam ser, né, dada uma outra lei em cima para suprimir aquela lei que foi dada anteriormente. Então nós podemos posteriormente estudar, né, essa faceta também com relação à palavra de Deus, palavras dadas por autoridades. Como nós fazermos, né, para nos desvencilharmos de palavras, de ditos, né, de decretos que foram dados pelo pai, pela mãe, pelo patrão, pelo avô, enfim, pelo esposo, enfim, por pessoas que são sobre nós como autoridade. Como nós fazermos, né, porque no reino natural muito complicado, mas graças a Deus nós temos Jesus Cristo que nós podemos resolver, né, porque palavras enviadas, né, elas realmente produzem, né, efeito. Então nós precisamos, eu aconselho a todos que têm nos assistido, apesar de todos nós estamos sentindo o peso, né, de uma hora, né, que já era para ter uma hora à frente, a maioria de nós era para nós estarmos dormindo, recuou o horário, todos nós temos sentido um pouco o peso da mudança do horário para trás, mas aconselho realmente a continuar nos assistindo, orando por nós, porque com outros enfoques também nós vamos abordar a questão das palavras, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. É isso aí, né, querido? Olha, entrou aqui, pastor, já no finalzinho da programação, né? Entrou aqui o nosso irmão Sebastião de Freitas, o nosso irmão Jefferson, o Dequinho, né? A nossa irmã Maria Paula, agora acabou de entrar também o pastor Nelson Lisboa. Pastor Nelson, um abração, meu querido, viu? Chegou no finalzinho aí, né? Mas dá para pegar a bênção final, né, pastor? Que maravilha. Pastor, resumindo então aqui o nosso bate-papo de hoje aqui, nossa conversa, né? O nosso assunto que foi, né, o poder das nossas palavras. Resumindo aqui tudo hoje, nós podemos dizer o seguinte então, pastor, que nós devemos, né, precisamos e devemos imitar, né, Jesus Cristo, amém? E com certeza fazendo assim, né, nós estaremos livres de muitas dificuldades, né? Com certeza, nós precisamos, né, conhecer a Jesus Cristo, contemplá-lo, né, porque Ele é o verbo, né, Ele é a palavra que se fez carne. Então, de Gênesis, Apocalipse, nós podemos contemplar, né, as atitudes do homem perfeito, né, do próprio Senhor, mais especificamente ali de Mateus até Apocalipse, né, mas com certeza o próprio o apóstolo Paulo diz: sedes imitadores de Deus, né, como filhos amados. Então essa ideia é interessante, como filhos amados que nós somos, não temos por que tratar as pessoas com desamor, amados que nós somos, satisfeitos, né, acolhidos no colo de Deus, não necessitamos de
estarmos ressentidos, magoados, e muitas das vezes estaremos, pastor Adilson, e falaremos de forma amarga, áspera, indevida, inadequada, torpemente, destrutivamente, se nós realmente não procurarmos, né, conhecer de fato as realidades que nos envolvem, como sendo pessoas de Deus, criação de Deus, filhos de Deus, responsabilizados, né, de abençoar, de realmente sermos, né, espelho, sal, de sermos luz. Por isso eu convoco a todos nós a estarmos lendo, a estarmos estudando um pouco mais a respeito da palavra, da Bíblia, deste assunto, né, pastor Adilson, para que nós possamos realmente imitar a Jesus Cristo, né, esse espírito cristão que deve abençoar. Eu queria só, para encerrar, pastor Adilson, falta muito pouco, queria citar isso que eu anotei aqui, eu sei, entre nós, da Igreja Cristã Eleita de Deus, nós já sabemos disso, mas é bem rápido. Nós temos ali quando Josué, ele amaldiçoou, né, ele deu uma palavra à cidade de Jericó, que tinha acabado de ser destruída, né? Maldito é aquele, lançou a palavra, maldito é aquele que for reconstruir Jericó. Com a perda do seu primogênito, ele vai colocar os alicerces, e com a perda do seu último filho, né, ele vai colocar as portas. E esta palavra, pastor Adilson, ficou esperando 860 anos. Eu fiz a conta direitinho, biblicamente, fui fazendo as contas ali. 860 anos depois, do tempo de Eliel, né, ele tentou reconstruir Jericó. Né, na época de Elias, capítulo 16 de 2 Reis, ele reconstruiu Jericó. Quando ele colocou os alicerces, morreu Segube. Quando ele começou a pendurar a porta no batente, morreu Abirão, para que se cumprisse a palavra dita por Josué há 860 anos atrás. Então o tempo, ele não destrói a semente. Às vezes tem uma semente de mamona, né? Aquela mamona, ela fica ali anos e anos e anos, depois de repente você remove a terra e ela brota. Talvez a maioria, uma grande parte, tenha experiência. Então, vamos tomar muito cuidado com o que diz os nossos lábios, né? Vamos tomar cuidado, se não pudermos abençoar, né? Vamos ficar calados, mas amaldiçoar jamais, né, pastor Adilson? É verdade. Porque nossas palavras, realmente, elas são flechas, são sementes poderosas, sabe, pastor Adilson? Eu tomando um tempo, lá em Guará, onde eu morei, né, tinha uma pedra que parecia uma montanha. E lá em cima tinha um rachadinho, uma semente de imbaúva. Imbaúva é aquele dedo, né, uma coisinha molinha, que o periquito gosta. Mas uma sementinha de imbaúva caiu naquela rachadurinha daquela enorme daquela pedra. E está lá para quem vê, abriu a pedra. Porque é semente, né? A palavra é uma poderosa semente. Vamos abrir a boca e abençoar as pessoas com as palavras de Deus, né? Encher o nosso coração, para que nós possamos trazer palavras que curem, que sarem, que edifiquem, que consolem, que exortem, sim, chamando as pessoas, na intenção de chamar as pessoas para trás. Então, essa minha participação, louvo a Deus e agradeço pela oportunidade de poder entrar aí na vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Está aí, meu querido. Chegamos no final da nossa programação. Que pena, né, pastor? Passa tão rápido, né? A gente senta aqui, já foi o horário, né? Mas nós queremos agradecer cada um de vocês que estiveram conosco até agora. Para nós, né, pastor, é uma alegria, uma satisfação muito grande nós estarmos aqui, né? Nós do lado de cá, você do outro lado, né? E juntos aprendendo aqui da palavra de Deus. A nossa irmã Maria Paula da Senhora, boa noite. Que programa abençoado por Deus. Muito obrigado, irmã. Pastor Nelson, olha, parabéns pela programação. Né? O pastor Elias acabou de entrar agora também. Abração, pastor Elias. Irmãos, chegamos no final. Olha, muito obrigado mesmo. Lembrando que nós estamos aqui todas as segundas-feiras com o programa Estar na Bíblia. E segunda-feira que vem nós estamos de volta, né, pastor? Com um novo tema, para nós estarmos aqui conversando, dialogando junto com você e aprendendo com o Espírito Santo de Deus. Pastor, faz uma oração para nós, abençoando aí nossos irmãos que estiveram conosco e vamos, encerrar aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria dizer a todos, pastor Adilson, que assim como no início havia um caos, né, e Deus foi dando palavras e o caos foi sendo restaurado. Então você que está passando por um caos,
né? Dê palavras de salvação, de libertação, de reconstrução. Amém. Abra sua boca e fale palavras. Fale como Davi estava no leito de morte: eu não morrerei, antes eu viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Então lance palavras sobre talvez o seu caos. Não sei qual é o seu caos, como Jesus Cristo diz: olha, vento, fica quieto, mar, acalme-se. Lance, abre a boca e lance palavras, né? Principalmente aquelas palavras, como Jesus Cristo diz: olha, está escrito. Porque estas palavras, que são sementes poderosas, ela vai ajudar a reconstruir, a salvar, a sarar, a trazer de volta a paz. Senhor Deus, trabalha de uma forma especial no coração desses amados e queridos que têm permanecido conosco, aqueles que porventura, por causa de algum motivo, Senhor, já não estão mais nos assistindo, Senhor Deus. Que o Senhor traga sobre eles graça e unção, Senhor. A nossa palavra é que eles possam ir para frente, andar, caminhar, prosperar. Ó Deus, que eles possam crescer, que eles possam verdadeiramente frutificar, fluir, dar certo, Senhor. Que todo caos, toda dor, toda vergonha, derrota, humilhação, Senhor Deus, que caia por terra da vida deles, e que eles, ó Deus, possam verdadeiramente usar esse instrumento maravilhoso, que é a fala que o Senhor nos tem dado, para construir, para edificar e para consolar. Ó Pai, dá a eles, ó Pai, no tempo que restare a eles sobre esta terra, uma vida de produção, Senhor, que eles possam semear com as suas bocas, ó Pai, coisas boas, para que o Senhor, por intermédio deles, seja exaltado e sempre honrado na pessoa bendita de Jesus, Pai. Amém. Louvado seja Deus. Amém, Jesus. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Um beijo no seu coração. E até segunda-feira que vem, se Deus quiser, em nome de Jesus. Fica com Deus. Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como está diante do Pai. Vem. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Eu sei quem tenho crido, eu sei que és fiel. Tua palavra se cumprirá, tua promessa não tardará. Não, não. Eu sei quem tenho crido, eu sei que